Um cliente nos trouxe um receiver gradiente modelo 1060 para ser reparado. O defeito do aparelho é que tinha queimado um dos canais de saída. Então nós fizemos o reparo e aproveitamos a ocasião para montar esse vídeo onde a gente vai explicar um método rápido, prático, sem muita instrumentação, para poder medir a potência de saída do aparelho. Vamos mostrar como é o aparelho, depois vou apresentar para vocês o método que a gente usa e no final temos as conclusões e o resultado final de medida desse aparelho que é tão popular. Este é o receiver, modelo 1060, que é igual ao S126 e está muito bem conservado. Painel traseiro com tudo original, serigrafia em perfeito estado, ou seja, um aparelho que teve trato. Mas por que é que ele queimou? Por que ele estragou? Esse é o painel traseiro do jeito que chegou até a gente. Então aqui na parte onde liga os alto-falantes, né, os speakers, esse aparelho tem saída para dois conjuntos de caixa. O do conjunto B estava tudo arrebentado, os conectores. Essa aqui é a parte traseira dos conectores dos alto-falantes, do jeito que chegou para a gente. O canal quebrou justamente pelo fato dos conectores estarem descobertos, estarem totalmente soltos. Então, conforme a pessoa ia ligando, ou até mexia na fiação, nas caixas, acabou dando curto-circuito. E os transistores de saída e mais alguns desse canal que deu curto simplesmente queimaram. Aí está a parte traseira já com o conector novo. Ficou perfeito. A gente quer saber qual é a potência do amplificador e se ela coincide com o que o fabricante especificou e se o aparelho que foi consertado está entregando a potência necessária, se ele não vai queimar quando o usuário, o cliente, for usar o aparelho com toda a potência. Então a gente desenvolveu uma sequência de procedimentos que eu estou chamando aqui de método de análise, que consiste em quatro grupos de informação que a gente vai coletar. Primeira coisa é verificar qual é a especificação do fabricante. Quanto que o fabricante diz que esse aparelho consegue entregar de potência na saída dos falantes. Em segundo lugar, nós vamos começar por estimar a potência do transformador. Que não adianta, por exemplo, o fabricante dizer que o aparelho entrega 100 watts RMS se coloca um transformador de 50. Isso não é possível, não há como isso. Então a gente faz uma estimativa da potência do transformador da maneira que eu vou explicar a seguir. Depois, em terceiro lugar, a gente vai medir a tensão de saída do transformador, para determinar qual é a tensão que ele entrega nos transistores de saída e, consequentemente, a gente poder calcular a potência máxima que os transistores de saída podem oferecer. E, por último, nós vamos fazer a medição propriamente dita. Vamos injetar um sinal do amplificador, um sinal de áudio, vamos medir a tensão na saída e, consequentemente, poder calcular a potência que efetivamente está sendo entregue nos alto-falantes. Seguindo essa sequência, então, vamos consultar o manual do fabricante, da Gradiente, que nos informa que a potência desse aparelho é de 15 watts RMS em 8 ohms ou 18 watts RMS em 4 ohms. Eles especificam também uma potência em valores IHF, que é de 29 watts em 4 ohms. Esse IHF é enganação. Isso não existe. Isso é um pico de energia que o transformador consegue entregar numa fração de segundo. Mas não interessa. Interessa realmente a potência RMS. O resto é para enganar quem quer ser enganado. Ele também informa que a impedância de saída é de 4 a 8 ohms. Mas, para simplificar, para o vídeo não ficar muito longo, vamos medir aqui apenas em 8 ohms. 15 watts RMS por canal, ou seja, 30 watts no total,
Pode parecer pouco para quem está acostumado com os amplificadores de hoje, que tem 100, 500, 1000 watts. Mas, como foi explicado no vídeo sobre as caixas gradientes da linha Master, essa potência de 30 watts, com as caixas que tinha na época, que tinham alto rendimento, é suficiente para você dar um baile, fazer uma festa, usar numa boate tranquilamente, como realmente era feito na ocasião. Agora que vimos essa potência especificada pelo fabricante, a gente já sabe mais ou menos com o que estamos lidando. Vamos então analisar a questão do transformador. A potência de saída do amplificador deve ser medida em modo contínuo, ou seja, em valor RMS. Quem fornece essa energia, essa potência, é o transformador. Ele que vai alimentar todo o circuito e uma parte dessa potência vai para os alto-falantes. Bom, a partir das medidas do transformador, a gente pode aplicar uma fórmula empírica, ou seja, uma fórmula experimental, que tem funcionado bem ao longo dos anos. O transformador de força desse receiver é feito com várias plaquinhas de aço que são moldadas assim, no formato de uma letra E e no formato de uma letra I. Então essas plaquinhas vão sendo empilhadas e formam um núcleo como esse que está do lado direito aqui da foto. Ao redor do núcleo transformador, que tem uma altura e uma largura, é enrolada uma bobina. Na verdade são duas bobinas, do primário e do secundário. O primário é onde entra o 110 e 220 e o secundário é onde vai sair a tensão, a voltagem que vai alimentar o transformador. Então o que nos interessa para o cálculo, esse cálculo empírico que nós vamos mostrar, é a altura e a largura do núcleo. Essa fórmula empírica foi descoberta por um professor quando eu ainda estava na escola técnica, aí nos anos 70. Porque naquele tempo, quando você queria um transformador, geralmente você tinha que fabricar você mesmo. Não tinha essa variedade que tem hoje para comprar transformador pronto. Então a gente era obrigado a calcular o tamanho do transformador, comprar o ferro e usar no transformador, o fio, e a gente mesmo fazer a bobina. Então essa fórmula é o seguinte: a área do núcleo em centímetro quadrado é igual a 1,2 vezes a raiz quadrada da potência que você quer em watts. Fazendo a conta ao contrário, para usar aqui no nosso caso, nós descobrimos que a potência em watt é igual a área do núcleo em centímetro quadrado dividido por 1,2, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos ver então na prática como a gente descobre esses valores no aparelho que nós estamos analisando. Então vamos ver, precisamos saber a medida do núcleo do transformador. Então a altura aqui do transformador, vamos medir aqui. É aproximadamente 4,2 centímetros. A medida do núcleo, a gente não tem acesso a ele exatamente, mas é fácil. Ele deve vir daqui, mais ou menos, até aqui. Ou seja, aproximadamente aí, vamos dizer, 2 centímetros. Então, com essas medidas, nós podemos fazer o cálculo da potência do transformador e, consequentemente, da potência que você pode esperar desse aparelho. Agora é só colocar essas medidas na fórmula. Então, a potência em watts vai ser 4,2 vezes 2 dividido por 1,2 ao quadrado, ou seja, aproximadamente 49 watts. Essa é a potência do transformador por esse cálculo empírico. Sabendo disso, podemos passar para a etapa seguinte, que é determinar a potência máxima teórica que esse circuito pode entregar, e isso a partir da tensão de saída do transformador. Vamos verificar aqui um outro ponto importante,
que é a tensão de saída do transformador. Então, no caso aqui, a saída fica aqui. Vamos ver quantos volts ele está fornecendo. 16,16. Vamos dizer 16 volts. Mas aí nós estamos com o aparelho sem carga. Ou seja, não tem nada ligado na saída, não tem nenhum som sendo produzido. Vamos aos cálculos então. Eu sei que a tensão da fonte sem carga, quer dizer, sem funcionamento, sem alto-falante ligado, é 16 volts. Então eu posso estimar que a tensão da fonte com carga vai ser de 14 volts. Como é que eu sei disso? Porque já tenho prática com esses aparelhos e sei que quando você liga a potência total, a tensão do transformador cai aí aproximadamente uns 15 a 20%. Bom, então eu vou trabalhar com 14 volts. Agora, dessa tensão, eu tenho que tirar mais ou menos 3 volts, que é o que vai ser consumido no circuito de saída, no transistor de saída mais especificamente, que é 0,6 entre base e coletor, mais 0,6 entre coletor e base, mais um resistor de carga que tem lá, e isso tudo dividido por 2, porque esses 0,6 eles funcionam em cada um dos transistores de saída, que são 2 ligados em série. Então eu vou trabalhar com 11 volts, estimativa de tensão que vai chegar nos alto-falantes. Para fazer o cálculo, eu sei que a estimativa de potência nos falantes em watts vai ser a tensão do transformador ao quadrado dividida pela impedância do alto-falante. Colocando os números, eu vou ter que a potência de saída vai ser 11 ao quadrado, vai ser 121 dividido por 8, ou seja, aproximadamente 15 watts por canal, ou 30 watts estéreo, que bateu com a especificação do fabricante. Quer dizer, a gente os cálculos estão mostrando que estão coerentes, que estão corretos. Até agora a gente estava na base da teoria. Vamos então pôr a mão na massa e medir realmente a potência de saída, que é o que realmente conta. É bom dizer que, se você preferir, pode vir direto para essa etapa, quer dizer, medir direto a potência de saída. Mas a gente achou legal colocar essa parte inicial, essa parte teórica, para você, se você não tiver o equipamento necessário para fazer essa medição, você pode fazer uma boa estimativa com o que a gente explicou anteriormente. Esse é o esquema da medição que a gente vai fazer. Basicamente precisamos de um gerador de sinais, que vai ser ligado no recíver amplificador, e na saída dele vamos ligar um voltímetro de CA, juntamente com um alto-falante, ou, como nós vamos fazer, um resistor de carga. Um resistor de 4 ou 8 ohms com potência suficiente para dissipar a energia que o amplificador vai entregar. Como gerador de sinais, você pode usar um aparelho de bancada mesmo, específico para essa finalidade, ou então você pode usar um PC com um software que gere o sinal, ou, como nós fizemos aqui, usar um DVD ou um CD, onde a gente gravou os sinais que a gente usa mais comumente na bancada para fazer as medições nos aparelhos que a gente conserta ou regula. O voltímetro de CA, de corrente alternada, não é muito crítico, pode ser qualquer modelo baratinho mesmo, desde que consiga medir o sinal em 1000 Hz, que nem todos conseguem. Se você não conseguir trabalhar em 1000 Hz, pode trabalhar em 400 Hz, 300 Hz, isso não vai afetar o resultado final. Agora, por que a gente utiliza na saída um resistor e não liga um alto-falante propriamente dito? É o seguinte, você pode ligar um alto-falante, mas você escutar um sinal de 1000 Hz a toda a potência de uma caixa acústica, vai ser um som ensurdecedor. Você não vai aguentar ficar no local. Então a gente simula o alto-falante com um resistor. No nosso caso, nós temos um aparelho próprio para isso, mas nada impede que você adquira no comércio um resistor, um conjunto de resistores que no total gere os 8 ohms que a gente está querendo. Não se esqueça que o resistor vai precisar dissipar a energia do amplificador. Por exemplo, nesse caso aqui, cerca de 15 watts.
Os aparelhos que vamos usar basicamente de medição são esses dois aqui. Os dois aparelhos foram feitos pela gente mesmo há muitos anos atrás para atender a nossas necessidades. Poderíamos, por exemplo, usar um aparelho comercial como esse, mas no caso a gente preferiu fazer a nossa própria aparelhagem, que é mais prático para a gente no dia a dia. Então aqui, do lado esquerdo, nós temos aqui um gerador de sinais de áudio. Então ele pode gerar em várias frequências, em várias tensões de saída para fazer os vários testes. Mas, para facilitar no dia a dia, a gente gravou um DVD com os sinais que a gente precisa e nós vamos reproduzir aqui nesse aparelho DVD. As medições em si vão ser feitas aqui nesse outro aparelho que reúne várias funções. Então, por exemplo, aqui embaixo nós temos a parte de carga. Ele vai simular uma série de resistências, ele vai simular o consumo de energia de um alto-falante. Porque para a gente medir o receiver, a gente precisa medir ele com carga. Ou seja, ele fornecendo energia para os alto-falantes, no caso vão ser simulados aqui pelas resistências internas desse aparelho. Então ele pode trabalhar com 4 ohms ou 8 ohms. No caso, nós vamos fazer a medição em 8 ohms. Então, já vamos baixar aqui a resistência e ok. Esse mesmo aparelho aqui, ele tem um milivoltímetro e ele pode também fazer a medida de distorção. Mas, no caso, a gente vai fazer aqui uma combinação entre esse milivoltímetro e o computador, um PC, onde a gente vai fazer as medições de onda senoidal e distorção e outros sinais que fica mais prático no computador. Se você não tiver esses aparelhos e quiser mesmo assim fazer a sua própria medição, não tem problema. Esses resistores de carga podem ser substituídos por resistores que você compra no comércio, ou muita gente faz com resistência de chuveiro. Então qualquer dia a gente mostra aqui no canal como é que é feita essa medição. Mas aqui, como a gente faz isso aqui no dia a dia, fica mais fácil assim com esse equipamento que a gente mesmo projetou e construiu. Vamos então fazer a medição. Já estou com tudo preparado aqui. Eu vou começar a aumentar o volume do amplificador e ver até onde que chega ali no medidor. Ó, até aqui ele chega, não passa disso. Então aproximadamente aqui. Só para conferir aqui no multímetro, nós estamos aqui com 11,1, vamos dizer 11 volts. Vamos fazer o cálculo então. Para fazer o cálculo da potência, vamos usar a lei de Ohm, que nos diz o seguinte, que a potência em watt é a tensão ao quadrado que foi medida, dividido pela impedância do falante, que no caso é a carga de 8 ohms. A tensão medida na saída do amplificador foi de 11 volts. A impedância do falante, quer dizer, a carga que nós colocamos, os resistores, nesse caso aqui foi especificada em 8 ohms. Então a potência entregue nos falantes vai ser de 11 ao quadrado dividido por 8, ou seja, 15 watts por canal ou 30 watts estéreo, que é exatamente a mesma que a gente tinha calculado que o aparelho deveria entregar. Com esses dados em mãos, podemos então fazer um resumo. Afinal de contas, qual é a potência desse amplificador? Pelo item 1, o fabricante especificou que ele tem 15 watts RMS por canal, ou seja, 30 no total. Pelo item 3, a gente calculou que pela tensão de saída do transformador ele teria 15 watts por canal, ou seja, igualzinho ao que o fabricante especificou. Pelo item 4, medindo efetivamente a potência na saída do amplificador com carga, temos 15 watts. Então, podemos concluir que o aparelho está dentro das especificações do fabricante. Ele entrega 15 watts RMS em 8 ohms estéreo, ou seja, 30 watts RMS.
E o transformador de 49 watts que a gente calculou é condizente com o resultado. Essa diferença de 49 menos 30, ou seja, 19 watts, é consumido pelos outros circuitos do amplificador, as lâmpadas do painel e os circuitos auxiliares. Esse é o método, então, rápido que a gente usa na bancada. Eu digo rápido porque a medição que vai ser feita é aproximada, mas para efeito de bancada, tá bom, é suficiente para você saber se o aparelho está funcionando direitinho, se ele não vai queimar e se ele está dentro aproximadamente das especificações originais do fabricante. Claro que se você quiser uma medida exata, você tem que usar um outro processo, mas a diferença vai ser pequena em relação a isso que foi mostrado aqui.